Então, exemplificando aqui, dá alguns casos aqui. Se o nosso composto, ele for um hidrocarboneto, Nisso? Como é que eu sei? O que identifica um hidrocarboneto? Hidro é do que? De hidrogênio. Carboneto é de quem? De carbono. Hidrocarbonetos são aqueles compostos que só tem carbono e o que? Hidrogênio. Se ele só tem carbono e hidrogênio, todo hidrocarboneto, o nome dele termina como? O. Se é um hidrocarboneto, o nome dele termina o quê, hein? O. Ou seja, todo nome oficial que termina em O é hidro o quê? Carboneto. Agora, se ele pertencer a um outro grupo, ou seja, ao grupo dos álcoois, existem os álcoois. Isso? Se ele for um álcool, os álcoois, o nome de todo álcool vai terminar o quê, hein? Ol. Então, ol é a terminação o quê? De álcool. Então, quando a gente tem o carro lá, o carro funciona o quê, né? Etanol. Etanol é o nome do álcool. Etanol. Ol é álcool. E assim sucessivamente. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Se o nosso composto, vamos supor que ele pertence ao grupo dos aldeídos. Ora, se ele for um aldeído, aí o nome dele vai terminar o quê, hein? Al. Ou seja, para cada grupo, para cada função existe uma o quê? Terminação. Isso que nós vamos ver depois, uma por uma, detalhadamente, e as particularidades de cada um. Mas, normalmente é assim, são duas, dentro da nomenclatura oficial, duas observações a gente tem que fazer. Primeiro, para os compostos alicíclicos, o que é um composto alicíclico? É aquele que tem a cadeia o quê? Fechada. Então, para os compostos alicíclicos, antes do nome oficial, usa-se colocar o termo ciclo. Então, para aqueles compostos que têm a cadeia o que? Alicíclica, compostos alicíclicos. Então, vamos mostrar isso com um exemplo. Isso daqui, ó. Vou dar nome a este composto, nome oficial. Então você vai olhar a cadeia dele aqui, ó. Como nós vimos, a cadeia dele é uma cadeia o quê? Fechada alicíclica, certo? Ele é fechado e não tem o núcleo benzínico, ele é alicíclico. Então, para dar nome a ele, eu começo como? Primeiro eu vou colocar o termo o quê? Ciclo. Quantos carbonos eu tenho ali naquele ciclo? 5. Qual é o prefixo para 5 carbonos? Pente. Pente. Que ligação que existe entre os carbonos? Somente ligações o quê? Simples. Então, a segunda parte o que é? A que função que ele pertence? Ele não tem só carbono e hidrogênio? Então ele é um hidro que? Carboneto. Se ele é um hidrocarboneto, o nome dele termina como? O. Então qual é o nome oficial dele?
ciclo pentano. Só isso. Então, quando a cadeia for alicíclica, antes do nome, você vai usar o termo o quê? Ciclo. Então, esse é o ciclo pentano. Falei, são duas observações, né? Então, agora a segunda observação. Para os compostos alifáticos o que são compostos alifáticos? Compostos que têm cadeia o que? A aberta. Os compostos alifáticos insaturados e nós vimos agora, quando que ele é insaturado? Quando ele tem ligação dupla ou ligação que? Tripla. Então, para os compostos alifáticos insaturados com 4 ou mais carbonos. 4 ou mais carbonos na cadeia principal quatro ou mais o que? Carbonos na cadeia principal, é obrigatório indicar a posição da insaturação. Ó, vamos pegar um exemplo aqui. Este caso aqui, ele é um composto alifático, a cadeia dele é o que? Aberta. Ele é o que? Insaturado, porque tem uma ligação dupla entre os carbonos. E quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 5. Então eu sou obrigado a dizer aonde está essa ligação dupla. E como é que nós fazemos isso? Enumerando os carbonos da cadeia. Nós vamos enumerá-los. E a regra é clara. Ao enumerar uma cadeia carbônica, enumera-se de modo a obter a menor posição. Sempre a menor posição. Você pode começar da esquerda para a direita, da direita para o quê? Esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, de ponta cabeça, não interessa. Você tem que enumerar de modo a obter a menor o quê? Posição. Então, neste caso aqui, a gente diz assim, qual que daria a menor posição? É você contar pela extremidade mais próxima de quem? Da insaturação. E qual que é a extremidade que está mais próxima da insaturação? Esquerda ou direita? Né, direita? Ó, 1, 2, no 2 você tem a ligação o quê? Dupla. 3, 4, 5. Se você tivesse feito ao contrário, ó, se você está com dúvida, ó, se eu começar aqui, 1, 2, 3, né, no 3 que vai estar dupla, eu falei tem que ser o quê? Não tem que ser a menor? Então qual é a menor? Da esquerda ou da direita? Né, da direita? Porque na direita ele está entre o carbono 1, 2 e 3. Então ele pertence quem? Ao 2, sempre ao menor. E aqui ele vai ficar entre o 2 e quem? Se eu continuasse aqui, ó, não ia ficar entre 3 e o 4? Ia pertencer quem? Ao 3. Então, se você está em dúvida, enumere nos dois sentidos. A regra é bem clara, enumera-se de modo
a obter a menor posição. E aí a menor é o quê? A dupla está no carbono 2. Então você vai fazer assim. Quantos carbonos eu tenho? 5. 5 carbonos, qual é mesmo o prefixo? Pente. Só que agora tem uma ligação dupla. Aonde está essa ligação dupla? Em qual carbono que ela está? No 2. Se é dupla, a segunda parte, o que é que nós vimos quando é dupla? Nem. E agora, como é que termina o nome dele? Ele também não tem só carbono e hidrogênio? A terminação vai ser o quê? O. Então o nome dele é o quê? Pente 2-eno. Essa pela nova regra, e o PAC mudou há um tempo atrás, que antigamente a gente colocava assim, ó. Pode ficar esperto que hoje é pela nova nomenclatura, e o PAC vira e mexe, ele está mexendo nas regrinhas. Agora ela faz assim, você vê quantos carbonos, aonde está em saturação, coloca o número e cita em saturação. Antigamente ela fazia assim, onde é que está em saturação, e qual carbono está em saturação? No 2, então seria 2, que para nós, na orgânica, número nunca vai indicar quantidade. Na orgânica, número só indica o que? Posição. Então, se é 2, é porque lá no carbono 2 tem alguma coisa. Então, 2. 5 carbonos, o que é? Pente. Ligação dupla, o que é? Em. Hidrocarboneto, o que é? O. Antes era 2 o que? Penteno. Ou podia fazer assim também, ó. 5 carbonos é pente. Ligação dupla, o que é? Eno. Aonde está a ligação dupla? No carbono o quê? 2. Se você pegar aí alguns vestibulares antigos, vai estar essa nomenclatura, esta ou essa, que era anterior a essa mais nova. Antigamente colocava-se antes ou depois do nome. 2 penteno, o penteno 2, tá certo. Hoje não, hoje aí o PAC pede para colocar onde? Logo depois do número, entre o número de carbonos, e aí em saturação você vai dizer a posição dela. Tanto é que, como eu falei, em alguns livros, ainda você pode encontrar esta ou essa. Edições mais antigas, está na regra antiga. A nova é esta, certo? Mas, na realidade, se aparecer, qualquer uma das três está o quê? Certa. Esta é a mais o quê? Nova, certo? Então, está aí a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos. Então, para você dar nome a um composto orgânico, é observar aquelas 3 partes, né, que ele é formado por 3 partes, e ficar atento nessas 2 observações. Se a cadeia é fechada, você tem que pôr antes o termo o quê? Ciclo. E se for alifático insaturado, você tem que pôr a posição dela. Então agora nós vamos começar a falar sobre as funções orgânicas.